Se você encontrou esta frequência, não foi por acidente. Nas profundezas de um abrigo de concreto e aço, existe uma voz que se recusa a ser silenciada. Eu transmito as evidências que eles tentaram apagar, os relatos que o mundo não deveria ouvir, mas eles estão sempre caçando este sinal. Fique comigo, enquanto ele dura. Esta noite, mais uma evidência cruzou meu caminho. Vamos ouvi-la, juntos. Mas lembre-se, ao sintonizar, você se torna parte disso. Eu sou Polaris. E este é o Entre Frequências. That's correct. Este relato foi enviado por Marcos, um fotógrafo que se perdeu nas ruas silenciosas de Paraty, no Rio de Janeiro. Ele buscava beleza na escuridão, mas encontrou algo que só se revela no tempo congelado de uma fotografia. O que está fora de foco pode estar mais perto do que parece. Escute com atenção. Meu nome é Marcos, tenho 29 anos, sou ou era fotógrafo freelancer. Há 9 meses consegui o trabalho dos meus sonhos. Uma editora me contratou para fazer um livro de fotografia sobre a arquitetura colonial de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. A ideia era capturar a essência da cidade à noite, quando as ruas de pedra ficam vazias, banhadas pela luz amarelada dos postes antigos. Era o tipo de projeto que me fazia acordar empolgado, sabe? Aluguei uma pousada simples no centro histórico, um lugar com paredes brancas descascadas, um ventilador de teto que rangia e um quintalzinho onde eu tomava café da manhã ouvindo os pássaros e o som distante do mar. Paraty à noite é mágica. As ruas de pedra brilham com o sereno da noite. O ar cheira a sal e jasmim. E o silêncio é tão profundo que você ouve cada rangido das portas de madeira, daquelas casas tão antigas. Eu saía de madrugada com minha câmera, um tripé e uma garrafa de café. Configurava cada foto com paciência. 10, 20, às vezes 30 segundos de exposição, para capturar a luz suave dos postes e a textura das fachadas coloniais. Era um ritual. Caminhava pelas ruas do centro histórico, Rua do Comércio, Beco do Propósito, e me sentia como um pintor, usando a luz para criar quadros. As primeiras noites foram perfeitas. Voltava para a pousada ao amanhecer, descarregava as fotos do notebook e ficava maravilhado com o resultado. Casarões iluminados, sombras nas paredes, a cidade como um cenário de filme. Até que, numa dessas noites, algo mudou. Eu estava revisando as fotos da Rua da Lapa, uma viela estreita e isolada, quando notei um borrão na janela de um casarão antigo. Era sutil, como uma mancha de luz. Algo que você poderia confundir com um reflexo ou talvez um erro de exposição. Mas eu tinha certeza, absoluta certeza, de que a rua estava deserta. Eu teria ouvido os passos nas pedras. O som ecoa naquela cidade. Descartei como um truque de luz. Mas uma parte de mim sentia que algo estava errado. Na noite seguinte, fui fotografar perto da igreja de Santa Rita. Uma construção branca com uma cruz de pedra que parece vigiar a cidade. Configurei a câmera, esperei os 30 segundos de exposição e voltei para a pousada. Quando abri as fotos no notebook, lá estava o borrão novamente. Dessa vez na janela de uma casa ao lado da igreja. Não era reflexo, era
uma forma vagamente humana, mas alongada, com contornos que pareciam se dissolver nas bordas. Estava mais nítida do que na noite anterior e parecia mais perto. Meu primeiro instinto foi sorrir. É só a câmera, disse a mim mesmo. Um defeito no sensor, talvez. Mas eu chequei o equipamento. Tudo estava perfeito. Ainda assim, passei a noite inteira ampliando a imagem, tentando entender o que era aquilo. Nada fazia sentido. A partir daí, o projeto do livro ficou em segundo plano. Eu não estava mais fotografando a arquitetura de Paraty. Eu estava caçando. Caçando aquilo. Toda noite eu saía com a câmera, mapeando as ruas. Rua do Fogo, Largo do Rosário, Beco do Propósito. E a cada sessão, em pelo menos uma das imagens, a forma aparecia. Sempre em uma janela diferente. Sempre em casas que eu sabia, que eu tinha certeza que estavam vazias. Portas trancadas, janelas empoeiradas, sem sinal de vida. E a cada noite, a imagem ficava menos borrada. Parecia mais nítida. Ombros estreitos, braços longos demais. Uma cabeça que parecia inclinada, como se estivesse me observando. Eu comecei a sentir o ar mais pesado, como se o cheiro de sal e de jasmim tivesse sido substituído por algo metálico, como ferrugem molhada. O silêncio da cidade, que antes era reconfortante, agora parecia opressivo, como se algo estivesse prendendo a respiração. Eu nunca via nada a olho nu. As ruas estavam sempre vazias, mas a câmera via. Ela só aparecia quando o obturador ficava aberto, capturando um tempo que meus olhos não podiam enxergar. Ouvintes, parece que temos aqui um padrão capturado apenas em longas exposições, uma ressonância que se manifesta no tempo estendido. Isso não é um erro óptico, claramente. A gente vê nesse relato do Marcos que é algo que existe fora da percepção humana imediata, mas que deixa traços para quem sabe procurar. Vamos avançar. Na minha última semana em Paraty, eu estava um caco. Não dormi direito. O cheiro metálico parecia grudar nas minhas roupas. E o silêncio da cidade agora zumbia nos meus ouvidos. A forma nas fotos estava quase nítida. Uma silhueta pálida, esguia, com membros que pareciam se estender além do que um corpo humano deveria permitir. E agora, ela aparecia na janela da casa em frente à minha pousada, a poucos metros de mim. Eu sabia que não podia continuar saindo. Já não era mais seguro. Então, na última noite, fiz algo que ainda me dá arrepios só de lembrar. Eu fiquei no quarto, no escuro, com as cortinas abertas. Montei o tripé. Apontei a câmera para minha própria janela, para a rua vazia lá fora. Configurei a exposição para 30 segundos. Meu coração batia tão alto. Apertei o botão. 30 segundos. Olhei para a rua. Nada. Silêncio total. Mas o ar estava parado, pesado, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração junto comigo. O obturador fechou, com um clique que ecoou no quarto. Com as mãos tremendo,
Eu virei o visor da câmera para mim. A foto carregou. A rua estava lá, perfeita, banhada pela luz amarelada do poste. E a coisa estava lá. Mas não na janela da casa em frente. Estava na rua, bem no meio da rua, parada. E pela primeira vez, a imagem era nítida. Uma figura pálida, esguia, com braços que pendiam até o joelho. A cabeça estava virada para cima, olhando diretamente para minha janela, olhando para mim. Larguei a câmera no chão, me encolhi no canto do quarto abraçando os joelhos. Não conseguia me mexer. O clique do obturador ainda ecoava na minha cabeça. Mas agora vinha de outro lugar, de dentro do quarto. Lá embaixo, na rua, ouvi passos lentos nas pedras. Um de cada vez mais perto da porta da pousada. E depois, silêncio. Mas era diferente. Era um silêncio de quem espera do lado de fora, sabendo que em algum momento você vai ter que sair. Quando o sol nasceu, arrumei as minhas coisas e fugi de Paraty sem olhar para trás. Mas nos meses que se seguiram, toda vez que fecho os olhos para dormir, ouço o clique do obturador e sinto aquele cheiro metálico no ar, como se a foto ainda estivesse sendo revelada, como se aquilo nunca tivesse saído da rua, como se, em algum lugar, aquilo ainda estivesse esperando o próximo disparo. O relato de Marcos nos mostra como o que capturamos pode ser mais do que queremos ver. A câmera de Marcos abriu uma janela para algo que não pertence a nós. Um tempo onde algo espera, observa e se aproxima. A Helena também gostava de fotografar à noite. Ela dizia que a luz revelava o que o dia escondia. Agora, este relato é nosso. O conhecimento é um fardo. Eu sou o Polaris, desejando a todos boa sorte.